NASA registra imagens de 2 asteroides que passaram pertinho da Terra. O radar planetário Goldstone da Deep Space Network teve alguns dias movimentados observando os asteroides chamados 2024 MK e 2011 UL-21, enquanto eles passavam próximos do nosso planeta. Um deles é maior e passou um pouco mais longe, o outro é menor e chegou relativamente bem perto da Terra. Roda a vinheta que eu já volto com a informação. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. Cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, no sul da Califórnia, rastrearam recentemente 2 asteroides enquanto eles passavam próximos do planeta. Isso em escala planetária, né? Próximos em escala planetária. Um deles tinha uma pequena lua orbitando, enquanto o outro foi descoberto apenas 13 dias antes da sua maior aproximação da Terra. Olha só. Não havia risco de nenhum dos dois impactar nosso planeta, mas as observações de radar feitas durante essas 2 aproximações fornecerão uma prática valiosa para a defesa planetária, bem como informações sobre seus tamanhos, órbitas, rotações, detalhes de superfície e pistas sobre composição e também formação. Fico pensando aqui, 13 dias antes apenas eles descobriram. E se viesse contra nós? Fica a pergunta no ar. Bom, passando pela Terra em 27 de junho de 2024, a uma distância de 6,6 milhões de quilômetros, ou cerca de 17 vezes a distância entre a Terra e a Lua, o asteroide 211 UL-21 foi descoberto em 2011 pelo Catalina Sky Survey, financiado pela NASA, em Tucson, Arizona. Mas esta é a primeira vez que ele chegou perto o suficiente da Terra para ser fotografado por radar. Embora o objeto de quase 1,5 km de largura seja classificado como potencialmente perigoso, os cálculos de suas órbitas futuras mostram que ele não representará uma ameaça ao nosso planeta no futuro previsível. Usando o radar do sistema solar Goldstone de 70 metros de largura da Deep Space Network, chamado de Deep Space Station 14, DSS-14, perto de Barstow, na Califórnia, os cientistas do JPL transmitiram ondas de rádio para o asteroide e receberam os sinais refletidos pela mesma antena. Além de determinar que o asteroide é aproximadamente esférico, eles descobriram que é um sistema binário, ou seja, um asteroide menor, ou lua, orbitando-o a uma distância de cerca de 3 quilômetros. Quando recebemos esse tipo de informação, é comum pensarmos, né, ser algo pequeno, como aqueles que comumente até entram na órbita aqui do nosso planeta, né? Porém, esse aí é enorme, olha só o tamanho, né? 1,5 km e ainda tinha uma lua própria. Que bom que, apesar de ter passado raspando, né, entre aspas, em níveis planetários, ele se foi. Porém, o outro, que é menor, passou bem mais perto, fica aí. Lance Benner, cientista principal do JPL, que ajudou a liderar as observações, disse, abre aspas, acredita-se que cerca de 2/3 dos asteroides desse tamanho sejam sistemas binários e sua descoberta é particularmente importante, porque podemos usar medições de suas posições relativas para estimar suas órbitas, massas e densidades mútuas, que fornecem informações importantes sobre como eles podem ter se formado. E 2 dias depois, em 29 de junho, a mesma equipe observou o asteroide 2024 MK passar pelo nosso planeta a uma distância de apenas 295 mil quilômetros. Isso aí parece bastante, né? Mas isso não é longe não, hein? É pouco mais de 3/4 a distância entre a Lua e a Terra, olha só. Com um tamanho menor, cerca de 1/10 do outro, ou 150 metros de largura, esse asteroide parece ser alongado e angular, com regiões planas e arredondadas proeminentes. Para essas observações, os cientistas também usaram o DSS-14 para transmitir ondas de rádio ao objeto, mas usaram a antena DSS-13 de 114 pés, ou 34 metros, de Goldstone para receber o sinal que ricocheteou no asteroide e voltou para a Terra. O resultado dessa observação de radar biestática é uma imagem detalhada da superfície do asteroide.
revelando concavidades, cristas e rochas com cerca de 10 metros de largura. Aproximações próximas de objetos próximos da Terra do tamanho do 2024 MK são relativamente raras, ocorrendo a cada 2 décadas em média. Então a equipe do JPL ficou excitada e buscou reunir o máximo de dados possíveis sobre o objeto. O Benner disse: essa foi uma oportunidade extraordinária para investigar as propriedades físicas e obter imagens detalhadas de um asteroide próximo da Terra. Que bom até, né? Que bom que isso não preocupa a NASA tanto quanto preocupa a mim, se bem que eles estão certos, né? Afinal, se não bateu aqui na Terra, que aproveitem, né, para fazer o estudo devido, que é, claro, o trabalho deles, né? O asteroide 2024 MK foi relatado pela primeira vez em 16 de junho pelo Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ou ATLAS, financiado pela NASA, na estação de observação Sutherland, na África do Sul. Sua órbita foi alterada pela gravidade da Terra enquanto passava, olha só, reduzindo o seu período orbital de 3,3 anos ao redor do Sol em cerca de 24 dias. Embora também seja classificado como um asteroide potencialmente perigoso, os cálculos de seu movimento futuro mostram que ele não representa também uma ameaça ao nosso planeta no futuro previsível. O Goldstone System Radar Group é apoiado pelo Near Earth Object Observations Program da NASA, dentro do Planetary Defense Coordination Office na sede da agência em Washington. Gerenciada pelo JPL, a Deep Space Network recebe supervisão programática do Space Communication and Navigation Program Office dentro do Space Operation Mission Directorate, também na sede da NASA. Quer mais informações sobre o radar planetário e também objetos próximos da Terra? Vou deixar o link aqui na descrição para você. Confesso que esse assunto me fascina bastante e me preocupa muito também, né? Bom, por isso que virou matéria aqui no nosso canal. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe com os amigos que também gostam de informação com credibilidade para que ela chegue a mais pessoas. Estamos sempre pesquisando informações para trazer aqui no canal para você. E caso goste da nossa forma de contar as notícias com credibilidade, sempre quiser contribuir financeiramente para o canal, nosso Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor, tem o QR Code ou a nossa chave e-mail. Mande aí junto com o comentário do Pix a sua opinião, sugestão e eu falo de você no próximo vídeo. Este é o canal Viagens de Ariel, obrigado por ter assistido, um abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, até mais. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.